A associação lança um comercial contra Tatsumaki, mas no vídeo é fake. Mesmo irritada, a campanha vira sucesso, enquanto nos bastidores a confiança da associação desmorona. Os Hunters recusam a proposta de se tornarem heróis oficiais. O novo grupo está agindo, até o campeão Raiden já escolheu seu lado. A ameaça agora não é só dos monstros, é política. Flash investiga Deus. Imperador Criança questiona os segredos da associação. Darkshine continua traumatizado e o mundo está rachando por dentro. Então a cidade Y é invadida pelo povo da floresta nível dragão. Heróis de baixo escalão quase morrem até que Genos surge, atualizado mas poderoso. Ele destrói o rei da floresta sozinho. Enquanto isso Saitama só pensa, ele trocou as peças de novo. O mundo muda, novas organizações surgem e heróis evoluem. E a próxima guerra já começou. Na moral, se você curte o canal, chegou a hora de subir de rank e entrar direto para a classe S da nossa associação de heróis. Já imaginou assistir aos vídeos antes de todo mundo? E o melhor de tudo, derrotar todos os anúncios com um só clique. No nosso clube de membros, você elimina qualquer interrupção, como se fosse o Saitama enfrentando um monstro comum. É um soco e pronto. O vídeo é todo seu e sem pausas. E olha, você não precisa de um treinamento de 3 anos para isso. O investimento para virar classe S é menor que o preço de um refri. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Além de apoiar o canal a ficar ainda mais forte, você garante seu lugar na elite. Vire membro aí e vamos dominar esse ranking. Recado dado, bora pro vídeo. Somos levados até o hospital e vemos o herói Ayer da classe A, que acaba de acordar. Foi implantado um dispositivo de metal em seu pescoço, isso porque ele havia sido atingido por um dos jatos de água do monstro água natural maligna. Na ocasião, seu pescoço foi fraturado. No quarto do hospital estavam outros heróis de classe A, sendo esses os vizinhos de Saitama. Forte, o rank 31 da classe A, era um dos pacientes e estava com a perna engessada depois de ser atropelado pelo carro de Fubuki no estacionamento da associação de heróis. Ele diz ser de rank maior do que Ayer, porém não poderia dizer muita coisa, já que estava na mesma situação. Ayer então percebe que sua voz estava estranha e os médicos revelam que ele sofreu um dano severo e por isso foram adicionados mecanismos em seu corpo, usando ciência médica de ciborgues. Apesar disso, aqueles médicos não estavam à altura do Dr. Bofoy. Borboleta Deluxe pergunta por que Forte estava bravo e o herói revela que queria se vingar de Saitama. Aquele miserável parecia um imbecil, mas que desgraçado traiçoeiro. Ele não é um humano normal. Forte pergunta se seus amigos viram as habilidades assustadoras do careca. Forte não sabia que foi atropelado e acreditava que teria recebido um golpe do Saitama, achando que o careca de capa fosse um paranormal ou então um feiticeiro. Porém, seus amigos dizem que realmente Forte foi atropelado e que era melhor ele parar de usar seus fones enquanto lutava. Forte fica envergonhado e pede para seus amigos esquecerem tudo o que ele falou. Ele estava comparando Saitama com a Tornado do Terror, porém se fosse a Tornado ali, com certeza ele teria morrido. Forte pergunta o que estava acontecendo lá fora, já que sentia um terremoto, e seus amigos revelam que alguns monstros saíram de controle e queriam checar. Eles vão embora do hospital e Forte apenas pensa em treinar e ficar mais forte para então derrotar o Saitama. Enquanto isso, o careca de capa segurava a mão de Tatsumaki. Ela transbordava poder e estava prestes a atacar os membros do grupo Nevasca. Saitama diz para ela se acalmar, porém Tatsumaki ordena que ele saia da frente. Ela tenta usar seus poderes psíquicos, porém Saitama continua segurando e a parede atrás do herói é que sofre os impactos do poder da Tornado. Saitama dizia, então esse é aquele poder psíquico de quando você mandou o Genos pelos ares. Não é tão diferente dos poderes da Fubuki. Nesse instante, Fubuki diz para que Saitama não cometa o erro de provocar a sua irmã. Enquanto isso, Tatsumaki continua direcionando seus ataques para o careca de capa, porém nada faz efeito, e apenas a parede atrás do herói é perfurada por aquele poder, mostrando que a energia paranormal de Tatsumaki fez uma fenda no deserto que ficava fora da associação de heróis. Ela continuava utilizando seus poderes em Saitama, porém o máximo que conseguia era fazê-lo tremer. Tatsumaki, surpresa, dizia em pensamentos, ele está aguentando tudo isso porque não funciona. Qual é a dele? Saitama diz que seus músculos estavam tremendo por conta própria, e Fubuki também fica surpresa ao ver que Saitama conseguia resistir ao poder de sua irmã. Nesse instante, Tatsumaki se pronuncia, bem que eu imaginei que já tinha te visto antes. Você é aquele careca que estava com o ciborgue demoníaco, então por que está se metendo nisso? Você também era do grupo Fubuki. Nesse momento, Saitama fica incomodado e chama por Fubuki. Ele diz que vai cuidar da senhora teimosia, então era melhor que Fubuki fosse embora com os outros. Tatsumaki dizia, você está muito íntimo da minha irmãzinha, não acha? Porque, se você não é um subordinado, o que é para ela? Saitama para pensar um pouco e diz,
O que eu sou pra ela não é como se eu fosse um amigo, nem ao menos um companheiro, um amigo em comum. Na verdade, eu sou apenas um conhecido. Após ouvir aquilo, Fubuki fica desolada. Saitama não a considera mais do que uma mera conhecida. Ouvindo isso, Tatsumaki sorri e diz: por que você ficaria desesperado assim, apenas por uma conhecida? Tanto faz. Se é assim, então eu vou te testar, pra ver se você merece ficar no pé da Fubuki desse jeito. Saitama nervoso pergunta: mas como assim no pé? Ela é que fica me arrastando pra lá e pra cá sem pedir a minha permissão. Tatsumaki nesse instante aumenta seus poderes além do limite, e uma enorme energia se forma. O grupo Nevasca começa a fugir dali, e os tremores são sentidos em todo o condomínio da Associação de Heróis. Os ricaços moradores dali ficam com medo, e alguns heróis investigam o que estaria acontecendo. O elevador para chegar até o local quebra, e parece que alguns clientes estavam fazendo uma visita a algum prisioneiro. Ao lado de alguns funcionários e heróis, todos são deixados lá embaixo, enquanto todo o grupo Fubuki tenta fugir. Tatsumaki tenta derrubar Saitama com seu poder. Os subordinados de Fubuki percebem que o subterrâneo estava se distorcendo, e Saitama então se lembra de que provavelmente foi Tatsumaki quem destruiu a sua casa. Ele diz: você trata a casa dos outros como trapos. Se for para fazer isso, então vamos lá para fora. Saitama segura Tatsumaki e se prepara para assaltar. A heroína fica surpresa e o careca de capa pula para fora daquele lugar. Observando aquilo, Fubuki dizia: Saitama e minha irmã finalmente começaram. De repente, nos andares de cima, alguns heróis perguntam se estava tudo bem e começam o resgate do grupo Fubuki. Alguns monstros de nível lobo, como o Barriga de Chope e o Linguarudo, além do monstro de nível tigre, a capivara devoradora de homens, estavam livres e andavam por aí dizendo: não tem energia e está tudo desmoronando. Dá pra ver que eles não esperavam por um terremoto enorme como esse. Parece que a sorte finalmente sorriu para nós, até que enfim podemos sair. Linguarudo abre a porta à sua frente e avança com os outros, dizendo: seus humanos desgraçados, como se atrevem a trancar a gente em um lugar como esse? Nós vamos destruir tudo. Porém, de repente, aqueles três monstros se veem entrando em uma sala cheia de heróis. Diante dessa situação, eles ficam com medo, fecham a porta e vão embora dali. Vemos uma rodovia que leva até a cidade A. Uma família viajava com seu carro e o pai dizia: estamos chegando. Finalmente vamos poder ver os apartamentos de heróis que tanto sonhei. 35 anos de financiamento imobiliário é um pequeno preço a se pagar por segurança. Ultimamente muitos monstros estão à solta. A mãe também dizia: finalmente não vamos mais precisar viver com medo dos monstros. Mal posso esperar para ver nossa nova casa. O filho era o mais empolgado e dizia: heróis profissionais vivem aqui também. Estou ansioso para vê-los. A estrada levava até a Associação de Heróis e a família avista um brilho no céu. Eles pensam que poderia ser um pássaro, porém na verdade era Saitama versus Tatsumaki, saindo em alta velocidade de dentro da Associação de Heróis. Os dois caem no deserto, mas devido à força do salto de Saitama, eles derrapam por todo o solo. Tatsumaki, furiosa, pergunta por quanto tempo o tarado careca iria continuar agarrando ela. Rapidamente, Tornado começa a girar com Saitama no ar. O careca de capa acaba soltando o Tatsumaki parcialmente. Ele para de abraçá-la, mas continua segurando seu braço. Tatsumaki tenta se soltar a todo custo, mas nada adiantava. Então ela tem a ideia de batê-lo com toda a força no chão. Apesar de quebrarem todo o solo ao redor, isso não adianta de nada, e Saitama continua segurando ela. Tornado perguntava: por que você não está soltando a minha mão? Por acaso você gosta de mim também? Saitama responde se ela seria idiota. Ele diz que só não quer que ela fuja e destrua sua casa. Como sabemos, Saitama acredita que Tatsumaki destruiu seu antigo apartamento na batalha contra Psychos e tinha medo de ela fazer o mesmo no condomínio de heróis. Tatsumaki, furiosa, dizia: você só pode estar me zoando, porque eu fugiria de alguém mais fraco do que eu. Nesse instante, Saitama solta Tornado, que dizia: até que você não é pouca coisa, sabe? E se eu aumentar só um pouco a força telecinética? Nesse instante, Tatsumaki dá um super peteleco na testa de Saitama, jogando o careca de capa para trás com muita força. Porém, Saitama se mantém de pé e crava os pés no chão. Tatsumaki já previa que o careca de capa não morreria com aquele poder. De repente, Saitama fica surpreso ao olhar para frente. Ele observa Tatsumaki flutuando várias rochas ao seu redor. Ela então gira essas rochas rapidamente à sua volta, formando um poderoso
poderoso tornado. Saitama, observando aquilo, dizia: nossa, deve ser legal conseguir fazer algo assim. Enquanto isso, no subsolo da Associação de Heróis, vemos o casulo de escombros feito por Tatsumaki para aprisionar o Esper artificial criado pela organização Tsukuyomi. Os heróis de classe A estavam ao redor, junto com o grupo Fubuki, que explicava tudo o que aconteceu. Porém, de repente, o casulo de destroços começa a se quebrar e, por um buraco no chão, o vilão consegue fugir. O novato espião que estava no grupo Nevasca também vai embora. Eles entram em um carro e fogem em alta velocidade da Associação de Heróis. Descobrimos que o mais poderoso deles se chamava Apollo, que jura se vingar de Tatsumaki da próxima vez que se encontrarem. E ao fundo vemos o tornado criado por Tatsumaki, enquanto os dois vilões fogem. Enquanto isso, a Tornado do Terror arremessava várias rochas na direção do Saitama, porém o herói careca se esquiva facilmente de todas elas, mesmo na velocidade de um tornado, atirando várias rochas por segundo. Tatsumaki não conseguia acertar o seu alvo. Enquanto isso, a equipe de segurança da Associação de Heróis confirma a batalha como um tremor incomum. Eles acreditam que poderia ser até obra de um monstro. Pretendem resolver o problema, porém não tinham herói suficiente e perderam contato com o Cavaleiro de Metal. O líder pede para determinarem o nível de ameaça desse tremor, e a resposta é que precisariam de um herói rank S para lidar com isso. Enquanto a equipe de segurança procurava um herói de classe S, vemos a família indo para a Associação de Heróis, desviando das rochas que caíam do céu. O garotinho achava tudo aquilo incrível, porém os pais estavam preocupados. Usando um binóculo, o menino avista Tatsumaki no centro do tornado gigante e diz para seus pais: que legal, a heroína Tatsumaki está lutando contra alguém. Nesse instante vemos que Saitama aproveita as rochas que giravam ao redor de Tatsumaki para se aproximar da heroína. Ele salta nelas e chega mais perto. O pai dizia: precisamos sair daqui. Para um herói de classe S estar lutando tão perto do QG, a situação deve estar bem grave. O garotinho pede para o pai chegar um pouco mais perto, pois queria ouvir a voz da Tatsumaki. A mãe diz que isso seria impossível, e nesse instante, uma rocha se aproxima em alta velocidade e estava prestes a atingir o carro, quando Saitama aparece e quebra a pedra enorme em apenas um soco. Nervoso, ele diz: ei, calma aí, isso foi perigoso, preste atenção à sua volta. Tatsumaki, flutuando, transbordava poder e dizia: insolente, eu sei o que estou fazendo. Nesse momento, ela dispara todas as rochas na direção de Saitama. Observando aquilo, o careca pensava: fala sério, nem dá pra ter uma conversa decente. Aqui quase não tem prédios ou pessoas, então vou cuidar dela por aqui até ela se cansar. Saitama começa a rebater os destroços, porém percebe que se defendeu de forma errada, e um deles estava prestes a atingir novamente o carro. Ele corre para tentar consertar o erro, mas antes que pudesse fazer algo, o carro começa a flutuar. A rocha atinge a estrada, porém a família estava salva por Tatsumaki. Usando o seu poder, faz o carro flutuar e salva a vida de todos. Ela diz: isso foi perigoso. Cuidado para onde você joga os escombros, seu careca. Saitama fica furioso e pergunta o que a Nanika tinha falado. Tatsumaki também fica brava e diz: do que você me chamou, agora eu vou mesmo fazer picadinho de você e usar de adubo para plantas. Tatsumaki solta o carro na estrada novamente, mesmo em choque. O pai diz que ao menos seu filho conseguiu ouvir a voz da Tornado. Novamente, Tatsumaki começa a girar todas as rochas ao seu redor e as lança na direção de Saitama. O careca sai correndo, enquanto o Tornado dizia: você é muito desleixado, não posso confiar a Fubuki a você assim, agora fique bem longe da Fubuki. Saitama se esquiva dos ataques, já de saco cheio, e apenas pensava: cara, eu quero muito ir pra casa. Tatsumaki com seus poderes avança dizendo: eu não vou confiar a Fubuki a alguém feito você de jeito nenhum, então sai de perto dela. Saitama, porém, só pensava em voltar para sua casa. Ele suporta o ataque telecinético dos poderes de Tatsumaki, porém o ataque da heroína rasga o casaco de Saitama. Nesse momento, Saitama é jogado para trás, e enquanto estava no ar, o careca de capa é atingido várias vezes pelo poder telepático da heroína número 2. Sendo assim, Saitama cada vez mais é lançado para longe. Enquanto isso, no subterrâneo da Associação de Heróis, Fubuki estava ao lado de seus subordinados e dos demais heróis. Em pensamentos, ela se lembrava das palavras de sua irmã para seus subordinados: se nenhum de vocês vai cortar relações, eu corto por vocês. Fubuki chega à conclusão de que agora que sua irmã disse isso, com certeza não vai mudar de ideia nunca. Fubuki estava triste, porém de repente, seus subordinados se aproximam dizendo: perdão, senhorita Fubuki, não podemos fazer nada, nunca mais vamos cometer um erro desses. Então, por favor, pelo menos nos diga como é essa associação de Tsukuyomi. Nesse instante, Fubuki apenas responde que acabou. O grupo Nevasca está dissolvido. Todos vocês são fracos e totalmente inúteis. Isso quer dizer que vamos seguir caminhos distintos. Não tentem me seguir.
Fubuki vai embora dali voando, deixando seus antigos subordinados para trás, a fim de protegê-los da sua irmã. Na cidade N, somos levados até as docas. Em um galpão, vemos várias pessoas caídas no chão, e um herói é cercado por bandidos que diziam: "Vocês foram com tudo por aqui, hein? Mas parece que finalmente está cansado, não é, Pluma? Você conseguiu derrubar uma boa parte de nós, mas com esses ferimentos não consegue mais fazer aqueles seus golpes aéreos. Mas, hein, você é imbecil ou o quê? Caiu feito um patinho nisso. Tudo o que a gente precisou fazer foi dizer que tinha uma mulher em perigo, e você veio sozinho, como prometido. Ele deve ser um idiota mesmo para tentar encarar a gangue que manda na cidade N, a Iron Fist. Se tivessem mais uns 5 heróis de classe A, acho que a gente ia passar mal, mas foi moleza. Últimas palavras, o herói fighter da classe A, rank 34, também conhecido como Pluma, perguntava: "Você jura que não a feriu?" O vilão começa a rir e diz que vai mostrar para o herói. Ele chama Erika, a Reven, que chega ali sem nenhum arranhão. A mulher revela que enganou o herói esse tempo todo. "Eu sou a mulher do Big Iron, o chefe da Iron Fist. Quando ele soube que você estava atrás dele, me mandou como uma mulher indefesa, tremendo de medo de gangue. Tenho que agradecer por não perceber minha atuação ruim. Por todo esse tempo que passamos juntos, eu mal conseguia me segurar para não rir. Você é tão ridículo que eu não aguento nem te ver." O herói começa a rir e diz que Erika estava certíssima. "Certamente você é uma terrível atriz." Nesse momento, é revelado que a mulher estava chorando. Nesse instante, o chefe dos vilões aparece dizendo: "Ei, ainda não acabaram com ele? Por que estão demorando tanto assim? Ele está quase morto. Eu vou acabar com isso em uma porrada só." Pluma se levanta dizendo: "Se não tem refém, então eu posso atacar com tudo. Preste atenção, Erika. Esse vai ser o meu ápice como um herói." Porém, de repente, Pluma é acertado por trás. Alguém quebra a parede daquele lugar. Esse era Saitama, que foi lançado ali por Tatsumaki. O careca de capa se desculpa e diz para cobrarem o conserto da Tatsumaki. Porém, de repente, ele percebe aquelas pessoas no chão e pede para chamarem uma ambulância. Tatsumaki então se aproxima. Ela e Saitama discutiam. Os vilões suavam frio de medo da heroína número 2. Eles diziam: "É a Tatsumaki, a tornado do terror, a heroína profissional número 2. Esse herói miserável quebrou a promessa dele e chamou heróis para cá. Não tenham medo, um herói classe S sozinho não consegue fazer nada. Vai ser muito bom pra gente se conseguirmos virar esse jogo. Matem os dois." Big Iron então dá um soco na careca do Saitama e o herói revida, lançando o vilão para longe com apenas um soco. O careca de capa queria saber quem eram aquelas pessoas, e Tatsumaki dizia: "Calem a boca, estamos no meio de uma coisa aqui." Rapidamente ela acaba com aquelas pessoas, destruindo também todo aquele galpão, e se aproxima da mulher. O herói Pluma dizia, sumindo como uma tempestade: "Isso é a classe S. Erika, não sinto que você tenha me enganado ou algo do tipo. Você foi coagida quando fez o que fez. Esqueça tudo isso. De agora em diante, pode ser livre como você queria." Nesse instante a mulher dizia: "Tornado do terror, aquela que me libertou. Eu preciso mandar uma carta de fã para ela." Pluma em pensamentos falava: "Tudo foi resolvido, mas eu sinto que fui atropelado. Eu até disse, esse vai ser o meu clímax como um herói. Vou para casa dormir e tentar esquecer que isso aconteceu." Na cidade H, vemos um rastro de destruição. Um aviso de evacuação é emitido, devido ao surgimento de um monstro gigante. O nível de desastre desse monstro foi ajustado de demônio para dragão. O monstro destruía tudo em seu caminho. Esse é o rato espetado. A porção leste da cidade H foi totalmente destruída. Os heróis profissionais policiais e bombeiros que foram para o local também foram derrotados. Porém, a Associação de Heróis anunciou que o herói classe S Metal Bat estava a caminho. Em casa, a irmã do bastão de metal torcia para que seu irmão mais velho chegasse a tempo de salvar a todos. Metal Bat corria dizendo: "A minha gatinha preciosa vai ter filhotes hoje, mas falam que eu sou o único classe S que consegue chegar na cidade H. Só pode ser piada. Se alguma coisa acontecer com a Tama, eu juro que mato um." Metal Bat chega até o monstro e diz: "Eu fui chamado aqui por sua causa, seu palhaço. Todos os transportes da cidade estavam desativados, então eu tive que correr uma maratona para chegar aqui. Seu merda, eu tô muito puto e vou descontar tudo em você." Porém, de repente, a cabeça do monstro gigante explode. Seu corpo cai sobre os prédios ao redor. Isso acontece porque Saitama foi lançado por Tatsumaki em alta velocidade, perfurando a cabeça do monstro. Metal Bat então observa a batalha daqueles dois, que estavam destruindo vários prédios com essa disputa. Saitama dizia: "Eu já falei para você parar de destruir as coisas, porque acha que fomos para fora, para começo de conversa."
Metal Bat estava furioso por não ter conseguido descontar a sua raiva. Enquanto tentava se controlar e respirar fundo, ele voltava para sua casa para cuidar de sua gatinha Tama, junto de sua irmã. Vemos vários prédios sendo destruídos devido ao confronto de Saitama e Tatsumaki. Em um prédio ao lado, o herói número 1 da classe A aparece. Máscara Doce se perguntava o que estava acontecendo. Saitama, nervoso, dizia para Tatsumaki: "Ei, a gente se afastou demais de onde estávamos. Temos que voltar." A Tornado diz que estava bem. Ela olha para o careca e se aproxima. Tatsumaki fica um tempo encarando o Saitama, que olhava de volta sem dizer nada. De repente, Saitama se vira dizendo: "Foi mais fácil do que eu pensei. Tá bom, então vamos." A associação fica nessa direção. De repente, Tatsumaki muda seu olhar. Ela parte novamente para cima do careca de capa, segurando a cabeça de Saitama e empurrando. Tatsumaki diz que a associação fica para outra direção e arrasta o careca de capa pela lateral de um prédio. Tatsumaki diz que vai ajudar Saitama a chegar ao seu destino, porém continuava arrastando a cara do herói no asfalto. Saitama perguntava se aquilo não faria mal para o seu couro cabeludo. Tatsumaki manda ele se calar e percebe que alguém os perseguia. Em pensamentos, a heroína da classe S dizia: para acompanhar algo nessa velocidade, ele deve ser um monstro, ou então um herói. Ao ver o perseguidor, Tatsumaki não o reconhece de imediato, mas esse é um personagem que conhecemos muito bem, o eterno perseguidor de Saitama, o Ninja Sonic da velocidade do som. Sonic se aproxima dizendo: "Eu sabia que era ele sendo arrastado desse jeito. Não faço ideia do que está acontecendo, mas pra mim tanto faz, já que eu vou por fim à sua vida." Sonic dispara suas shurikens na direção de Saitama. Eram shurikens explosivas perseguidoras. Tatsumaki acelera, mas Sonic diz que despistar aquelas shurikens ultra rápidas era impossível. Porém, usando sua habilidade telepática, Tatsumaki para as shurikens no ar e faz com que todas voltem para o Sonic. O ninja da velocidade do som se assusta e começa a desviar de todas aquelas shurikens. Mesmo passando um bom tempo desviando, elas não paravam de persegui-lo, até que Sonic pisa em um cocô de cachorro que alguém deixou por ali. Seu pé escorrega e as shurikens explosivas o atingem, causando uma enorme explosão. Sonic amaldiçoa Saitama por isso, enquanto Tatsumaki continuava arrastando o careca pela cidade. Quando eles voltam ao deserto próximo da associação, Saitama se livra facilmente da Tornado do Terror que o segurava e diz: "Então tá, pode voltar a fazer a sua festa aí." Tatsumaki, furiosa, pergunta se deu para entender que quem estava sendo testado na verdade era o Saitama. "Já faz um tempo que você está me subestimando. Não acha que isso é um pouco demais? E se eu for com tudo?" Saitama responde que tudo bem, que Tatsumaki poderia ir com tudo. A heroína fica surpresa, mas aceita a proposta. Enquanto isso, no subsolo da Associação de Heróis, alguns heróis diziam: "O pessoal do Grupo Fubuki tá meio estranho ali. Como sabemos, o Grupo Fubuki foi desfeito por ordens diretas da própria Nevasca Infernal. Eles se perguntavam o que iriam fazer agora. Alguns começam a tirar o paletó, dizendo: tô fora. Eu vim para esse grupo porque diziam que até uns fracos poderiam se dar bem, mas não vale a pena." Um a um, os membros do grupo Nevasca vão abandonando a equipe, explicando seus motivos. Outros reclamavam que Fubuki não se explicou direito, apesar de estarem prontos para dar tudo por ela. Sentiram que sua lealdade foi traída. Porém, uma dos membros remanescentes fica irritada com todos culpando Fubuki, e outro diz que a verdade é que todos eles são muito fracos, e por isso chegou a esse ponto. Sirius então toma a iniciativa de ir atrás de Fubuki e pede para que aqueles que quiserem se tornar mais fortes o sigam também. Vendo isso, Needlestar, um ex-membro do grupo Nevasca, sorri e diz que ir atrás de gente nova era a última coisa que o grupo Nevasca deveria pensar. Enquanto isso, na superfície, Fubuki presencia a batalha entre sua irmã Tatsumaki e Saitama. Vários tornados e rochas eram lançados. Ao ver aquilo, Fubuki acreditava que sua irmã estava indo longe demais. De repente, Saitama é arremessado para longe e cai dentro do condomínio de heróis. Vemos King sentindo aquele tremor. Ele dizia: "Eu não devia ter vindo jogar. Os elevadores desligaram e eu não consigo voltar para casa. Porque você nunca está por perto nessas horas, Saitama." Nesse instante, Saitama cai ali. Ele cumprimenta King e pergunta se ele tinha ido jogar, dizendo que era melhor deixar para depois. King pergunta o que Saitama estava fazendo e o careca responde: "Ah, essa tampinha chamada Tatsumaki ou sei lá o que." King se surpreende e percebe Tatsumaki se aproximando em alta velocidade, dizendo que estava ouvindo o que Saitama falou. Ela tenta acertar Saitama com um poderoso chute, porém o herói se esquiva e Tatsumaki continua sua perseguição. Na segurança da Associação de Heróis, eles detectam uma leitura de energia enorme. O medidor acaba se quebrando devido à enorme quantidade de poder. Enquanto isso, vemos os heróis de classe A que estavam internados. Ayer sente outro tremor subterrâneo
subterrâneo, enquanto Forte dizia: se são monstros fora de controle, eu vou lá acabar com eles também. Forte vai até a janela e de repente se assusta. Algo é jogado contra a parede do prédio. Aquele era Saitama, que foi arremessado ali por Tatsumaki. Forte pergunta o que Saitama estava fazendo ali. O careca pergunta como estavam os ferimentos de Forte. Era melhor repousar por um tempo. Saitama então salta novamente para a batalha. Forte observa no deserto à frente da Associação de Heróis uma catástrofe gigantesca, explosões e destruição causadas pela batalha entre Saitama e Tatsumaki. Forte acredita que sua revanche pode ficar para depois. Enquanto isso, os membros remanescentes do grupo Fubuki saem dos portões da Associação de Heróis. Eles ficam assustados com o que vem bem diante de seus olhos. Era como se o cenário daquela paisagem estivesse mudando drasticamente devido à intensa luta entre dois seres extremamente poderosos. Assustados, os membros do grupo diziam: a senhorita Tatsumaki está mesmo indo com tudo, então seguir a senhorita Fubuki é o mesmo que ser marcado por essa besta. O que será que o Keiji está fazendo? Pelo menos, eles sabem o que está acontecendo aqui. De repente, Tatsumaki voa por cima dos subordinados de sua irmã. Eles tentam se proteger, porém o alvo da tornado do terror era outro. Ela dizia: droga, eu acabei me deixando levar e calculei mal meus limites. Eu que devia estar testando esse cara, que fiasco. Até então, Tatsumaki não teve nenhum oponente fora das condições normais que pudesse encará-la. Para ela, essa luta contra Saitama foi bem divertida. Ela presumiu que o único oponente nesses requisitos seria o Blast, mas esse homem estranho também a surpreendeu. Tatsumaki então pensa que precisa acabar com aquele confronto rápido. Vemos Saitama correndo no horizonte, enquanto as rochas abaixo de seus pés se erguiam. Tatsumaki praticamente abriu o deserto para tentar soterrar Saitama. Toda a areia e rochas são jogadas por cima de nosso herói. Tatsumaki olhava aquilo suando frio. E por um momento, até mesmo pensa que conseguiu, mas de repente escuta um barulho. Com apenas um soco e sem esforço algum, Saitama consegue sair daquele amontoado de terra ileso. Tatsumaki fica surpresa e se aproxima do careca. Saitama observa que ela enfraqueceu e diz: você já tá cambaleando, hein? Não se esforce, poupe suas forças para conversar. Tatsumaki, porém, fica furiosa. Ela manda Saitama calar a boca e diz que não precisa da preocupação dele. Com o que resta de seus poderes psíquicos, ela ataca Saitama, tentando fazê-lo flutuar. Saitama fica feliz ao sentir seu corpo flutuando, porém Tatsumaki estava fazendo uma força fora do comum para tentar erguê-lo a apenas alguns centímetros do chão. Em pensamentos, a número 2 da classe S dizia: ele é pesado, mas como? Mesmo comigo usando força o bastante para mandar ele pro espaço. Saitama, vendo a careta feita por Tatsumaki, dizia: ei, não fica ranzinza assim, eu não sou seu inimigo nem nada. Tatsumaki, ainda se esforçando muito, responde: cala sua boca, eu não tenho interesse algum em ser amigável com você. Saitama já estava de saco cheio daquilo e diz mais uma vez: como eu já falei, você vê as relações humanas superficialmente. Olha só, agora mesmo você está sendo parada pela força de um mero conhecido da Fubuki. Essas palavras afetam gravemente Tatsumaki. Já sem forças, a tornado do terror cai de joelhos no chão. Nesse instante, uma memória vem à sua mente, quando ela conheceu o Blast. O herói número 1 dizia: quando a hora chegar, não espere que alguém venha te salvar, então proteja sua família. Após isso, a pequena Tatsumaki diz que precisa buscar Fubuki, diferente dela, que vivia em uma jaula da organização Tsukuyomi. Fubuki vivia em um lindo quarto de criança. Tatsumaki quebra a janela com seus poderes e entra no quarto. Fubuki, sou eu, sua irmã, vamos sair daqui juntas. De repente, atrás de Tatsumaki estavam 4 espers sintéticos feitos pela Tsukuyomi. Porém, a tornado acaba com todos eles em um único instante. Com a mão suja de sangue, ela diz: venha, sua irmã vai te proteger. Fubuki, sendo apenas uma criança, estava assustada. Com seus poderes, empurra Tatsumaki para trás. Aquele foi o despertar da nevasca infernal. Em pensamentos, Tatsumaki conclui que foi ela mesma quem arrastou Fubuki para um destino hostil. Eu sou a responsável por proteger Fubuki, sem confiar em mais ninguém. Tatsumaki perde a consciência e em um sonho vê o Blast. Blast, então você estava aqui. O herói número 1 começa a caminhar. Desesperada, Tatsumaki corre atrás dele. Espera, não me deixe. O único adulto que libertou Tatsumaki foi Blast. Ela tinha expectativas enormes sobre ele. Com certeza, o Blast vai me respeitar depois que eu ficar mais forte assim. Com certeza, ele vai me ensinar um jeito melhor de viver. Blast, eu me esforcei muito, mas nada dá certo. Eu não quero que todos tenham medo de mim, mas se não tiverem, as coisas vão ser como antes.
Blast, o que eu faço? Nesse instante, Blast olha para trás, mas Tatsumaki não consegue ver o seu rosto, pois dele emanava uma intensa luz. Tatsumaki acorda e vê a careca de Saitama refletindo a luz do sol. O careca de capa pergunta se ela estava bem. Ela se levanta em silêncio. Tatsumaki pergunta se finalmente acabou aquela luta sem sentido. Eu tava tentando manter sua briga onde não tinha ninguém, mas não deu pra te conter. Não sei que tipo de treino se faz pra poderes psíquicos, mas você deve treinar pra caramba. É bem impressionante. Tatsumaki responde: eu não preciso de você para me dizer isso. Saitama fica irritado. Se já consegue falar essas coisas, então deve estar bem, né? Eu vou só falar o que tenho para falar e vou tomar meu rumo. Paranormal ou sei lá o que. Pode viver sua vida como quiser, mas se quiser fazer alvoroço, não quebre as coisas dos outros. Acho que você pode ser uma ótima heroína. Se cumprir isso, Saitama coloca a mão na cabeça de Tatsumaki como Blast fez no passado. Ele se despede e segue seu caminho. Ela grita para que ele espere. De repente ambos percebem que Fubuki estava logo à frente. Eu deixei meus membros para trás. Como você disse, minha percepção foi ingênua. Eu vou lutar sozinha assim como você. Tatsumaki diz que essa é uma boa posição. Porém, os amigos de Fubuki não aceitam isso. Os remanescentes do grupo Nevasca chegam até ali. Todos se assustam com a aura emanada por Tatsumaki. Tremiam diante daquele poder, mas tentam encontrar forças para dizer algo. Por favor, deixe-nos servir a senhorita Fubuki. Nós vamos ficar mais fortes. Tatsumaki diz que já basta. Antes que pudesse atacá-los, Fubuki derruba seus subordinados com seus próprios poderes. Vocês vieram determinados a confrontar a Tornado do Terror. O que esperam fazer se não conseguem nem se defender dos meus poderes? Levantem. Saitama não entendia nada. Por que você não deixa com eles? Eu não conseguia derrotar nenhum monstro nível lobo antes de treinar meus músculos. Mesmo que sejam fracos agora, ninguém pode dizer qual é o limite de cada um. Tatsumaki aceita as palavras de Saitama. Arrasta sua irmã. Já deu por hoje. Eu vim aqui para lidar com a Psychos, mas usei muita energia com coisas desnecessárias. Vou poupar vocês a pedido desse careca, mas se acontecer alguma coisa com a Fubuki, eu nunca vou perdoar nenhum de vocês. Tenham isso em mente. Antes de ir embora, ela fala para Saitama: você também. O teste ainda não acabou. Quando eu quiser, vou te dar outro teste surpresa. Então agradeça. Saitama responde que tanto faz, o que a deixa irritada. E assim a destruição ao redor da Associação de Heróis fica marcada pelo confronto entre Saitama e a Tornado do Terror. Não perca o próximo episódio de One Punch Man aqui no canal. E até a próxima. Vemos a sede da Associação de Heróis, porém no cenário à sua volta vemos toda a destruição causada pelo confronto entre Saitama e Tornado do Terror. Na área dos apartamentos vemos marcas de pegadas no chão. Aquelas pegadas eram de Saitama, que voltava para seu quarto. Ele estava bem sujo, retira seus chinelos antes de entrar em casa e dizia: eu tô um trapo, melhor ir comprar umas roupas e sapatos novos. Porém, ao olhar para frente, Saitama se surpreende, seus vizinhos estavam ali na sua sala. Ele diz para eles não entrarem em sua casa, sem pedir da próxima vez. Borboleta Deluxe diz que Forte gostaria de falar com Saitama. O herói retira seu gorro e óculos, revelando assim sua verdadeira aparência. Ele chama Saitama pelo nome e pede desculpas por antes. O herói até mesmo oferece algumas de suas roupas para o careca de capa e se dispõe a apresentar algumas lojas muito boas ali perto. Saitama acha estranha aquela atitude de Forte e diz que ele estava o assustando. Porém, Forte responde que todos ali são parceiros da classe A e estava ansioso para trabalhar com Saitama. Kusarigama e Borboleta Deluxe também não entendem nada daquela situação, e logo depois eles vão embora da casa de Saitama. Borboleta pergunta o que foi aquilo. Depois do atropelamento, Forte parecia ter mudado de personalidade. O herói então revela que viu uma coisa no hospital. Ele viu Saitama lutando. Os movimentos dele eram coisa de outro mundo. Mesmo que os três ali fossem para cima dele de uma só vez, nem sequer teriam chances. Sendo sincero, Forte acreditava que não durariam nem sequer 10 segundos. Saitama estava em outro nível, e por isso era melhor eles cumprirem a promessa e cuidarem do cachorro dele também. Eles precisam trazer Saitama para o seu lado. Enquanto isso, no subsolo da Associação de Heróis, alguns heróis da classe A observavam os restos mortais de vários monstros. Aquela era uma cena infernal. Todos os monstros do andar de baixo também foram derrotados, e os corpos ficaram irreconhecíveis, parecendo até mesmo que se mataram. E olhando para aquele local, não tem como negar que aquele monte de carne era de criaturas terríveis. Aqueles monstros perigosos estavam presos no QG de heróis. Até mesmo os heróis classe A estavam indignados com essa atitude.
Naquele momento, os subordinados de Fubuki, os heróis de classe B, dizem que quem fez aquilo foi apenas um herói de classe A, porém os heróis de classe A não acreditavam, afinal aqueles monstros eram um nível de calamidade e demônio. Enquanto isso, outros membros do time Fubuki tentavam interrogar os executivos da associação, que estavam com os agentes da Tsukuyomi. Os executivos dizem que foi apenas uma coincidência, já que estavam por ali no momento, porém de repente, o herói Gear Spear chega até ali dizendo que a Tsukuyomi era uma sociedade secreta, uma lenda urbana que circulava por aí há tempos nos grupos de paranormais. Sendo sincero, era um rumor totalmente ridículo. Gear Spear não acreditava que quem fez aquilo foi a Tsukuyomi. Ele imaginava que talvez os sobreviventes da Associação de Monstros decidiram voltar e pegar a Psychos de volta. Um executivo misterioso da Associação de Heróis escutava aquela conversa enquanto degustava o seu charuto. Porém, de repente, alguém chama por seu nome. Fubuki, a nevasca infernal, chamava o Sr. McCoy para uma conversa e dizia: quem imaginaria que você estaria cuidando de monstros de nível demônio no subterrâneo? Monstros que nem mesmo estavam na lista de confinados. O que está acontecendo aqui? Todos os membros do grupo Fubuki quase viraram comida de monstros. McCoy diz que os monstros estavam sendo usados para a implementação de uma arma secreta que o Cavaleiro de Metal vinha desenvolvendo. Fubuki então pergunta o que seria a evidência que ela conseguiu, onde McCoy tentava trocar aqueles monstros com uma organização misteriosa de fora, por uma quantia enorme de dinheiro. McCoy sofre pressão e o subordinado de Fubuki revela que a segurança dali, na verdade, era bem fraquinha. Eles deveriam se preocupar mais com os hackers. Fubuki diz que seria um grande escândalo aquelas informações virem a público e McCoy pergunta o que ela queria. Fubuki diz que ainda tem um tempo até que as câmeras voltem a funcionar. Se eles levarem os restos dos monstros e espalharem pela superfície do deserto ao redor, eles poderiam dizer que tanto os danos da instalação quanto a destruição ao redor, causados por sua irmã Tatsumaki, foram para conter a horda de monstros nível demônio. Além disso, se cuidarem dessas duas coisas de uma só vez, McCoy ganharia de volta a confiança dos figurões que moravam ali. O homem fica surpreso com aquelas palavras, mas aceita o acordo da bruxa nevasca. De repente, no deserto, vemos a terra se mexer e uma explosão acontecer, jogando os destroços dos monstros por todo o local. Tatsumaki, a Tornado do Terror, foi quem fez esse trabalho. Ela então observa os carros do grupo nevasca e um deles para ao lado da cabeça de um monstro tubarão e abre a porta. No banco de trás, vemos Fubuki utilizando os seus poderes. Ela então retira de dentro daquela cabeça a Psychos, que estava escondida ali. Fubuki, após resgatar sua antiga amiga, diz para seus subordinados pisarem fundo. Psychos estava surpresa por sua antiga presidente a resgatar. Pouco tempo depois, a imprensa já estava sobrevoando toda a área e noticiando o desastre. Havia pedaços de carne de monstros espalhados por todo aquele lugar, esperando para serem recolhidos. A notícia era que o quartel-general dos heróis foi atacado há pouco por um grupo de monstros nível demônio e uma única heroína os repeliu. Essa era Tatsumaki, conhecida também como a Tornado do Terror da classe S. Alguns moradores ricos do condomínio de heróis deram entrevistas dizendo que amavam Tatsumaki e que sempre poderiam contar com a classe S. Até mesmo a família, que presenciou parte do confronto entre Tornado e Saitama quando estavam indo para a associação, começa a acreditar nessa nova história, mostrando o quanto as pessoas são influenciadas pela mídia. Saitama comia ao lado de Genos e diz que aquilo tudo era papo furado. Ele foi quem parou a Tatsumaki e estaria praticamente o chamando de monstro desse jeito. Genos então liga para o atendimento para registrar uma reclamação contra a Associação de Heróis. Porém, nesse momento, Saitama escuta quanto foi o prejuízo de danos relacionados à batalha, estimado em bilhões. Nesse instante, Saitama impede Genos de continuar a ligação. Ele diz para seu discípulo deixar os holofotes para Tatsumaki dessa vez. Porém, sabemos que Saitama estava apenas com medo de ter que pagar alguma coisa. Genos começa a notar a generosidade que seu mestre possui. E em uma reunião secreta entre os executivos e Tatsumaki, eles dizem que Psychos fugiu. Tornado do Terror responde que isso deve ter acontecido em meio a todo aquele caos, por meio de algum buraco no teto ou no chão. De qualquer forma, seria a sua culpa. Tatsumaki assume a responsabilidade de encontrar Psychos e por isso precisa que confie nela. Os executivos furiosos dizem que a destruição feita por Tornado causou tudo aquilo. Porém, a baixinha responde que graças a ela também, os moradores podem confiar de novo na Associação de Heróis. E os executivos puderam acobertar toda a má gestão daquele lugar, e o que seria 1 ou 2 níveis dragão
dá tudo no mesmo, contanto que ela traga Psychos de volta o mais rápido possível. Tatsumaki diz ter o padrão de onda dela totalmente decorado e por isso seria a escolha perfeita para essa tarefa. Ela também se despede dos executivos para ir embora dali, dizendo que não precisava de ajuda de nenhum outro herói. Eles só atrapalhariam. McCoy observava aquilo intrigado e dizia: não acredito que você ficou tão cheia de remorso que se ofereceu para ir atrás dela. Você está estranhamente gentil, Tatsumaki. A Tornado do Terror se vira na porta e com um sorriso responde: é sério? Acho que eu fico de bom humor às vezes. McCoy diz ficar feliz em saber sobre isso. Enquanto isso, vemos outro herói de classe S que investigava toda aquela situação. Esse era o Imperador Criança, que dizia: mas o que é isso? Eu achei que o incidente do QG da Associação de Heróis era estranho, e por isso eu hackeei. A coisa toda não passa de fraudes e também acobertamentos. E Imperador Criança fica chocado ao saber a verdade sobre tudo o que aconteceu. O jovem acaba se desiludindo com a Associação de Heróis, e McCoy seria o novo vilão dessa saga. Vemos Tatsumaki conversando ao telefone. Ela estava sendo chamada para fazer parte de um comercial. A Tornado diz que não tem tempo para isso e que apenas aspirantes a heróis fracassados seriam atraídos por essa propaganda. Porém, ela se lembra de Saitama dizendo que até pouco tempo atrás ele não conseguia nem sequer derrotar um monstro nível lobo. Mesmo assim, como sabemos, ele evoluiu e agora tem muito poder. Esse comercial era uma oportunidade para novos candidatos saberem o que é ser um herói. Esse é um mundo hostil em que a morte está sempre à espreita. Vemos Tatsumaki participando do comercial como representante dos heróis classe S, porém ao utilizar seu poder na gravação, ela acaba destruindo quase tudo, por isso o comercial que foi ao ar era completamente diferente. Vemos uma Tatsumaki bem carismática, que dizia: a Associação de Heróis está sempre recrutando novos membros, me deixe sentir o terror do fogo que arde em seu coração. Se você não se candidatar, eu vou te torcer. No telefone vemos Tatsumaki furiosa ao saber que a Associação de Heróis fez um comercial fake gerado por inteligência artificial. Apesar de Tornado não gostar nada disso, o comercial acabou sendo um grande sucesso. Esse vídeo estava sendo transmitido em todos os telões nas ruas, e vemos então um homem misterioso chamado Eisel assistindo à transmissão. De repente, uma mulher chamada Shizuka se apresenta como uma olheira da Associação de Heróis. Eisel não fica surpreso, era mais um olheiro enviado pela associação. Enquanto isso, os executivos da Associação de Heróis fazem uma reunião. Eles dizem que a jogada de marketing com o comercial de Tatsumaki foi um sucesso. Após vários erros e polêmicas, eles estão melhorando sua imagem através de comerciais com os heróis mais conhecidos. Eles alegaram que a destruição ao redor do QG foi feita por um grupo de monstros de nível demônio e que eles foram repelidos por Tatsumaki. Sendo assim, foram capazes de restaurar a confiança dos moradores ricos do condomínio de heróis. Os executivos acreditam que tudo isso foi ideia de McCoy, porém sabemos que na verdade esse plano foi elaborado por Fubuki. Um dos executivos diz que esse incidente abaixou a confiança que eles tinham no Metal Knight. Primeiro a falha com os robôs de segurança, depois a fragilidade de toda a instalação criada por Cavaleiro de Metal. Depois de dezenas de bilhões de gastos nesse projeto, eles agora não confiavam mais no herói de classe S. Enquanto isso, vemos que Dr. Bafoy, o Cavaleiro de Metal, espionava toda a reunião diretamente de seu esconderijo. Ele também revia as filmagens da luta entre Saitama e Tatsumaki. Na reunião, os executivos também falam sobre a Tornado do Terror. Eles fizeram vista grossa graças ao McCoy, porém Tatsumaki é muito hipócrita e não sociável. Devido à sua força, ninguém consegue segurar as rédeas. É como controlar uma bomba. Por isso, deviam aumentar a vigilância sobre ela também. Outro problema é que ainda não houve nenhum sinal de aumento nos candidatos a heróis. Apesar de a campanha e a aprovação do público terem sido positivas, nada mudou. Nesse momento, somos levados à reunião de Eisel com a representante da Associação de Heróis. Ele dizia: os negócios de vocês estão indo muito bem. Shizuka responde que apesar disso, eles não podem ser negligentes. A cada dia que passa, mais monstros poderosos aparecem. Além de Tatsumaki, alguns poucos heróis poderosos, muitos outros são derrotados por esses monstros mesmo lutando em grupo. A classe S não é confiável e a classe A e inferiores aumentam a cada dia o número de feridos. Por isso, eles querem reabastecer suas forças. Eisel então diz: reabastecer, hein? Por isso
precisam de mim, você os faz parecer descartáveis. A mulher pede perdão pela escolha de palavras. Até nossos superiores consideram sua habilidade em combate e presença pública como mais que satisfatória. Ace fica incomodado e pergunta quem a associação acha que é. Eu soube que vocês foram feitos de gato e sapato por um único caçador de heróis. Parece que vocês não estão gastando bem essas doações enormes. Ace era o líder de um grupo de justiceiros chamado Hunters. Shizuka dizia, a maior parte das nossas verbas está sendo gasta em manter nossas taxas de aprovação, incluindo coisas como a compensação pelos danos causados pelas atividades de heróis, até porque nossos patrocinadores estão sempre monitorando as taxas de aprovação, e o que surgiu como nossa resposta a isso tem você em primeiro plano. A ideia de que poderíamos dar ao Hunters uma oportunidade de trabalharem como heróis profissionais, uma unidade privada que consiste em 53 civis voluntários com habilidades de combate. Você já tem um registro por eliminar um monstro de nível demônio e tem um forte apoio da população. Ace corrige, os Hunters agora são 48, 5 dos nossos morreram na luta contra esse nível demônio. Shizuka continua tentando convencê-lo, suas atividades não mudariam, podemos oferecer apoio como mantimentos, tratamento médico e equipamento de batalha, além de pagamentos por seus serviços. Ace diz que já recusou essas ofertas antes, porém Shizuka insiste, podemos garantir uma posição como herói de classe S para você e os outros membros precisariam se esforçar para ir além da classe C e B. Ace responde que não é uma questão de tratamento. Muitos de nós, os Hunters, perdemos entes queridos em desastres causados por monstros. Então não confiamos na associação de heróis. Vocês reuniram todo aquele dinheiro e pessoal, mas mesmo assim, no fim, todo o interesse é proteger um grupinho de gente rica. O novo QG de vocês, construído onde antes era a cidade A, está sendo usado como abrigo exclusivo para pessoas que respiram dinheiro. Eu também soube que vocês estão deixando um monte de heróis morarem lá, fazendo com que eles trabalhem dobrado, servindo de segurança. A Associação de Heróis não está mais trabalhando pelo povo. Não temos vontade alguma de ficar no meio disso e arriscar sermos corrompidos. A mulher fica surpresa com a resposta de Ace e diz que entrará em contato depois. Ace então diz, olha só você, sem nenhuma preocupação com nada. Que tal eu te dar uma informação interessante? A Associação de Heróis não vai existir por muito mais tempo. Melhor você começar a procurar um novo emprego. A mulher fica surpresa com essa revelação, então somos levados para outro lugar, um dojo nomeado como Sala do Rei Relâmpago. Vemos outro olheiro da Associação de Heróis. Ele estava extremamente nervoso e dizia, eu estava ansioso para te conhecer, eu sempre assisti Super Sumo, sou um fã de carteirinha. Vemos um gigantesco lutador de sumo treinando. Em pensamentos, o representante da associação dizia, esse cara é enorme, um campeão de sumo com 700 vitórias consecutivas. De repente, o lutador conhecido como Raiden, o Yokozuna do Super Sumo, se pronuncia. A Associação de Heróis não desiste. Alguns olheiros vieram me ver durante o treino. Tenho certeza que eu disse não ter intenção alguma de lutar por vocês. O representante responde, Senhor Raiden, sua força desafia a compreensão humana. O que é exatamente o que precisamos para essa era? Raiden diz, pode até ser. Houve um aumento notável na presença de monstros terríveis. A polícia e o exército estão muito ocupados, mantendo a ordem na sociedade. Em particular, o número entre os heróis profissionais que podem enfrentar monstros de frente não é muito grande. O homem concorda. É isso mesmo. Precisamos quebrar o status quo. Se pudermos contar com você, o lutador de sumo supremo ao nosso lado, como um herói classe S, a motivação de todos aumentaria bastante. Raiden se recusa. O homem ainda diz que ele seria bem recompensado, porém o lutador fala, todos vocês falam a mesma coisa, mas eu já tenho um compromisso. Daqui a pouco tempo terá o lançamento de uma nova organização de heróis. Você não sabia? Eu já estou com eles. Na Associação de Heróis, os executivos ficam assustados ao saber sobre isso. Ace ainda revelou para a representante da associação que no futuro os Hunters também farão parte disso. Muitas empresas que patrocinam a associação também estão planejando ajudá-los. Essa nova organização também entrará em contato com heróis de classe S. Genos também fica sabendo sobre isso. Enquanto estava se consertando, conversa com o Dr. Kuseno, que pergunta, o que você fará, Genos? Você já tem algumas suspeitas sobre a Associação de Heróis? Antes que Genos possa responder, vemos Saitama em sua casa, assustado ao ver o comercial fofo da Tatsumaki. Vemos um monstro caído no chão
e ele dizia: Deus, do que você está falando? Quem o interroga era Flash da velocidade da luz. Ele estava investigando sobre God. Como sabemos, tanto ele quanto o Saitama e a monstrinha Manako tiveram contato com a entidade God quando estavam soterrados no subterrâneo da Associação de Monstros. Flash dizia: eu suponho que um lixo como você não deva saber. Vamos mudar a pergunta: onde eu posso achar os que sobraram da Associação de Monstros? Por exemplo, algum que se pareça com isso. Flash mostra um desenho de Manako, a monstrinha de olho brilhante. O monstro diz que não sabe onde encontrá-la e tenta atacar o ninja pelas costas. Flash nem sequer se esforça e rapidamente com sua espada corta o corpo do monstro em dezenas de pedaços. Ele olha o desenho de Manako e pensava: ela é um dos poucos contatos com Deus que eu conheço. Tenho que capturá-la logo. Não seria nada bom se ela fosse encontrada por outros heróis e eles a caçassem antes. Nesse momento, Flash se lembra de Saitama e se pergunta se deveria fazê-lo ajudar também nessa busca. Apesar da aparência, Saitama tinha um talento decente. Com um mentor de alto nível, ele poderia ser útil. Esses eram os pensamentos de Flash, tornando Saitama seu discípulo. Enquanto isso, na academia, vemos o herói classe S, Mestre Regata, que estava treinando e dizia em pensamentos: o bônus de força da nevasca infernal deu uma alavancada na adaptação e elasticidade da minha regata, mas parece que o efeito passou. Como sabemos, na luta contra os monstros, a fim de salvar o Mestre Regata, Fubuki transferiu a gordura do Deus Porco para ele, fazendo com que ele recuperasse as energias e sobrevivesse. Porém agora, após muito treinamento, ele finalmente conseguiu emagrecer de novo. Ele reúne os demais heróis de Regata, e a moça de Regata dizia: muita gente se aposentou depois de ver a escala da batalha com a Associação dos Monstros e perceber que não podiam acompanhar aquilo. Até mesmo o Tank Top Vegetarian da classe A, eles viram o quanto você lutou lá, mas que bando de covardes. O Mestre Regata diz que está tudo bem, ao invés de correr atrás dos que foram embora, devemos ser gratos pelos que continuam conosco. Eu sinto uma nova regata surgindo. Todos ficam surpresos com aquelas palavras, e de repente, alguns heróis chegam até ali se apresentando. O número 347 da classe C, Yotoko. O número 141 da classe C, Cowboy da Máscara de Gás. O número 295 da classe C, Máscara de Pneu para Inverno. Eles retiram seus uniformes e apresentam suas regatas. Ficamos comovidos pela performance do Tank Top Master no campo de batalha e viemos aqui pedir para participar da iniciação à hierarquia dos regateiros. Eles eram novos candidatos para aquele grupo. O Mestre Regata agradece. Vamos todos treinar juntos, rumo à obtenção do domínio do uso da regata. Enquanto isso, vemos uma pessoa vestida de pintinho gigante no sinal. Ele dava bom dia para as crianças que estavam indo à escola e de repente avista o herói de classe S, Imperador Criança. Os dois vão conversar em outro local. Aquele passarinho gigante, na verdade, era o Homem Fênix da Associação de Monstros. Ele dizia: apesar de ter ficado em um estado enfraquecido e me transformado em um homem pintinho depois de ter sido derrotado por você, você achou que, se eu continuasse acumulando poder e crescendo, eu poderia virar o Homem Fênix de novo. Mas quem diria que eu continuaria como um pintinho, mesmo estando desse tamanho? O Imperador Criança apontava uma de suas armas por debaixo da mesa. A qualquer passo do Homem Pintinho, ele atacaria. Porém o monstro pede calma. Agora eu sou apenas uma criatura rara, indefesa, tentando achar algum jeito de viver nessa cidade através de atos de caridade. Vemos as crianças acenando para o Homem Pintinho. Ele retribuiu e diz: eu estou satisfeito com meu tipo de trabalho agora. E então, o que você quer de mim? O Imperador Criança dizia: o lado negro da associação que você me mostrou era real. Me diga a fonte da informação, assim como tudo o que você sabe. Enquanto isso, no centro de treinamento, vemos Super Aloy Darkshine. Como sempre, ele estava extremamente forte, porém mesmo assim não estava feliz com sua condição. Ao retirar a camisa, percebemos que o peito e as mãos do herói estavam corroídos, efeito causado pelo ácido de Feio, um dos executivos da Associação de Monstros. Super Aloy Darkshine ainda tinha medo da próxima batalha. Ele estava traumatizado e não aguentava mais. A heroína Capitã Mizuki vê o estado do herói e fica triste por ele. Enquanto isso, na cidade, uma horda de monstros planta invadia as ruas. As pessoas corriam com medo. Enquanto os monstros avançavam, o repórter dizia: um grupo de monstros que se chama de Povo da Floresta começou uma invasão que está indo em direção ao centro da cidade. Prédios do governo e ruas foram bloqueadas fisicamente. O Povo da Floresta dizia: vamos restaurar o verde desse planeta, fertilizando com os cadáveres de toda a raça humana. Essa é a nossa vocação divina. O Povo da Floresta era uma ameaça de nível tigre e começa seu ataque, porém alguns heróis surgem para impedi-los
Genos jogando um explosivo. Vemos o herói Homem Dinamite que dizia: droga, nem dá pra saber se isso tem algum efeito nessas plantas miseráveis. Nossa sorte é que eles são muito lentos. O samurai recluso também dizia: estamos cercados. E o outro dizia que seria o fim se eles fossem pegos por aqueles tentáculos. O homem do truque mágico pede para que o sigam. Ele dispara de sua varinha uma cortina de fumaça e de sua cartola saem os corvos selvagens brancos. Era a distração perfeita. Agora eles podiam passar pelo inimigo sem serem vistos. Porém, de repente, as raízes do povo da floresta se espalham pelo chão, prendendo os heróis rapidamente. Mas antes que fossem mortos, a equipe de resgate surge, liderada pelo herói de classe S, Tank Top Master. Os regateiros aparecem para salvar o dia. Os heróis de classe baixa ali presentes se surpreendem. Os heróis de regata abriam caminho entre o exército inimigo. Porém, de repente, eles ficam diante do rei da floresta, um monstro nível de calamidade dragão, que controlava todo aquele exército e dizia: acharam que eu deixaria vocês, humanos desprezíveis, escaparem. Logo eu, o rei da floresta, fertilizante novo para vocês, meus filhos. Então marchem. Ele captura os heróis que iriam virar comida para seus filhos. Porém, de repente, uma enorme explosão acontece. O exército do povo da floresta é completamente destruído. E quem surge de dentro da fumaça é ninguém menos do que o ciborgue demoníaco Genos. Ele dizia: entendi. Esse poder de fogo novo parece apropriado, como esperado do Dr. Kusiano. Também posso lutar contra níveis dragão. Gostaria de pedir mais um treino contra o mestre Saitama, mas antes disso, eu vou eliminá-los. Genos agora estava utilizando sua nova atualização. Suas partes robóticas foram aprimoradas e facilmente o herói derrota o rei da floresta e seu povo. Em sua casa, Saitama percebe que Genos trocou de peças. Enquanto isso, o mestre Regata treinava freneticamente ao lado de seus discípulos. Ele deveria superar o poder de uma máquina. Tank Top Master agora tem o objetivo de ficar mais forte do que Genos. O novo apartamento de Saitama está localizado no condomínio da Associação de Heróis. Ali vemos Genos, que foi visitar seu mestre e dizia: vejo que você também se mudou, mestre. Saitama fala que isso aconteceu porque sua casa foi destruída. Genos pergunta se deveria conversar com a associação para organizar um alojamento mais espaçoso para o careca. Porém, Saitama responde que não. Foi ele mesmo quem pediu o quarto menor. Ele se sente mais à vontade assim, e Genos diz que entendeu. Fala que irá trazer suas coisas para o apartamento amanhã. Tudo irá caber em um cantinho. Saitama pede para Genos esperar. Como aquele lugar era menor que sua antiga casa, ele duvida que haja espaço para os dois. E Genos fala para Saitama não se preocupar. Tudo o que ele precisava era de um espaço onde pudesse se sentar, como uma decoração do lugar. Saitama fala que aquilo dava medo, e Genos fala que era discípulo de Saitama. Porém, o careca responde que ver seu cotidiano não iria ensinar nada para Genos. O ciborgue discorda e pega seu livro de anotações. Eu queria te pedir um favor, sensei. Poderia ter outra luta de treino comigo? Saitama aceita facilmente. Ele já estava pensando em sair um pouco. Os dois vão a um lugar aberto, distante dali, e o careca de capa dizia: esses dias tem aparecido um monte de monstros. Tá mais fácil achar um monstro do que um besouro lucano. Genos concorda, afinal, ele havia acabado de voltar de um incidente também, sendo esse possivelmente seu encontro com o rei da floresta. Finalmente, Saitama e Genos chegam a um lugar aberto e estavam prestes a iniciar sua batalha. Os dois se encaram e Genos agradece desde já pela oportunidade. De repente, o ciborgue ativa seu poder oculto em seu núcleo de energia. Aquela energia transborda por seu corpo de metal e de seu peito vemos emitir uma intensa luz. Aquele é o núcleo relampejante. Vários raios saem de Genos e ele alcança uma velocidade sobre-humana. Saitama fica incomodado e fecha os olhos. Aquele brilho era demais para ele. Genos, sem pensar duas vezes, avança rapidamente. Ele prepara um poderoso soco e então desfere o golpe contra seu sensei. Porém, quando Genos estava prestes a acertar o soco em Saitama, ele para, observando que seu sensei estava de olhos fechados por causa do brilho e despreocupado. Genos faz uma parada brusca antes de acertá-lo. Todo o terreno ao redor sofre rachaduras com aquela freada repentina. Sem saber o que aconteceu, Saitama abre os olhos. Ele pergunta se Genos não iria lutar, e o ciborgue demoníaco responde que não. Ele mudou de ideia. Lutar ali só serviria para sujar o uniforme do sensei. Mestre Saitama, ao invés disso, eu gostaria de perguntar uma coisa. Acha que eu fiquei pelo menos um pouco mais forte? Saitama, despreocupado, responde que não sabe, mas Genos deve estar um pouco mais forte. Sim, já que trocou as peças. O ciborgue pergunta se trocar de peças realmente o deixava mais forte, e Saitama quer saber se seu discípulo estava deprimido por isso. O careca então pensa: é aqui onde eu devo incentivá-lo, como o mestre faria. Saitama fica sério e diz: Genos, aquela luz que você emitiu ainda agora era bem brilhante. Ficando mais forte ou não, ao menos você ficou ainda mais brilhante. Saitama não havia conseguido pensar em
em nada melhor. E visivelmente Genos estava muito triste, sem saber o que dizer. Ele então se lembrava de quando atacou Saitama e dizia em pensamentos: quando vi o mestre antes, percebi que ele estava só fechando os olhos, porque eu estava brilhando muito. Minha força não é uma preocupação para ele. Nesse instante vemos um besouro passando próximo de Genos, e o ciborgue chega a uma conclusão: o mestre Saitama nunca esteve me observando. Para ele, eu sou um nada desde o começo. Já faz 2 meses desde que virei seu discípulo. Mesmo assim, da perspectiva do mestre, eu não fiquei nem um pouco mais forte. Não, eu tive uma noção vaga disso dentro de mim também. Permanece o fato de que ainda não estou nem perto do nível do mestre. Não posso ignorar essa sensação de estagnação. Genos então se pronuncia: mestre, como eu era fraco, você achou apropriado me dar a missão inicial de entrar no top 10 do ranking de heróis. Mas, para ser sincero, ultimamente, com o status atual, me faz sentir que estou preso em um beco sem saída, competindo em um nível muito mais baixo do que o seu. Sinto que não importa quanto tempo passe, eu nunca vou obter a força que desejo aqui. Por isso, considerei mudar o ambiente no qual me coloquei. Em breve, uma nova organização de heróis irá aparecer, os New Heroes. Tenho a sensação de que você também já ouviu falar desse grupo. Saitama não sabia de nada, mas Genos explicava. No passado, em resposta ao aumento dos monstros, o Sr. Agone, em parceria com políticos e empresários, fundou a Associação de Heróis. Porém, após 4 anos de existência, muitos passaram a questionar as políticas e a administração da associação, e vários escândalos relacionados aos funcionários começaram a vazar na mídia, destruição excessiva causada durante combates e outras coisas. Eles ainda estão tentando acalmar os ânimos, usando comerciais para melhorar a imagem da associação, e cada escândalo vazado pode ser extremamente prejudicial. Se a situação não mudar, a Associação de Heróis pode falir totalmente. Saitama percebe que Genos sabia demais sobre essas coisas, e o Cyborg continuava dizendo que os New Heroes entraram em ação. Eles haviam feito propostas para pessoas de dentro da associação, além de terem sistemas anti-monstros e pacotes de compensação para heróis. Disseram que levariam em conta tanto a experiência da Associação de Heróis quanto os erros que ela cometeu, usando isso para melhorar sua própria organização. Saitama pergunta quem falou isso para Genos, e ele responde que foram os Olímpicos dos New Heroes. Os heróis afiliados aos New Heroes se chamarão New Heróis, ao invés de heróis profissionais. Parece que o número de candidatos já passou de 1000. Comparando aos 600 heróis profissionais da associação, eles falaram com todos os heróis de alto calibre, e pode ser que até alguns classe S irão para os New Heroes. Saitama diz que eles nunca vieram falar com ele, e Genos continua dizendo que a organização pretende registrar pessoas fortes, que ainda não são conhecidas. Possivelmente lá, Genos poderia ter dicas de como ficar mais forte. Saitama então diz: Genos, o motivo pelo qual você queria ficar mais forte era vingança ou algo assim, não é? Genos responde que sim, preciso disso para destruir o ciborgue louco, cuja verdadeira identidade é desconhecida e que tirou tudo de mim há 4 anos. Saitama pergunta se esse ciborgue louco ainda estaria vivo. Alguém já deve ter destruído ele, nunca se sabe, né? Genos diz que até hoje não confirmou nenhuma informação sobre isso, mas há algumas gravações de um incidente ocorrido no mesmo período, documentando um monstro terrível. Saitama pergunta: e se não foi um herói profissional? E se eu o matei? Genos responde que o ciborgue louco era muito poderoso. Mestre Saitama, você mais do que ninguém deve ter sido capaz de derrotá-lo, mas se tivesse lutado contra ele, sem dúvidas, ele estaria na sua memória como um oponente particularmente poderoso. Em pensamentos, Saitama não tinha certeza sobre isso, afinal, quase não se lembrava de seus adversários. O careca pergunta se Genos acredita que pode derrotar esse vilão do jeito que está agora. O ciborgue diz que não sabe, mas se o encontrar, quer garantir que possa vencer. Por isso estou pensando em me transferir para os New Heroes. Saitama deseja boa sorte a seu discípulo. Genos revela que os New Heroes fizeram um pedido para que ele apresentasse indivíduos fortes para eles. Sendo assim, pergunta por que Saitama não se transfere junto com ele. O careca de capa permanece em silêncio, e Genos dizia: minha aprovação significará muito para eles, e me parece que a associação não te valoriza muito. Saitama se vira e diz que não está a fim de fazer isso, afinal, dá trabalho demais. Assim, Genos decide também não se transferir, continuando ao lado de Saitama na Associação de Heróis. Não perca o próximo episódio de One Punch Man aqui no canal, e até a próxima!